Retomando o último episódio, aquele tópico sobre negociação das dívidas dos estados. Chato pra caralho. E do governador do Partido Novo. Eu quero me drogar. Pois é, a gente também, Zé. Eu também. Legal. E vamos ter a participação de um político mineiro de nome Cleiton. No, God, please, no! Calma, caralho, não é o Cleitinho não, porra. Obrigado, meu Deus. É outro Cleiton. Ô Pedro, boa tarde, deputado professor Cleiton. Eu sou líder do Partido Verde aqui na Assembleia de Minas e sou membro do Bloco Democracia e Luta, só para me apresentar. Bloco de oposição ao governo Zema aqui na Assembleia, composto por 20 deputados e pelo PT, PV, PCdoB e pela Federação Rede PSOL. A gente precisa confessar que a gente não conhecia o rapaz, mas se é líder do bloco de oposição ao Zema, já é nosso amigo de infância. No último episódio a gente falou que uma das formas dos estados pagarem parte das dívidas deles era entregando empresas estaduais para o governo federal, num processo de federalização, e que Minas, ao contrário dos outros estados mais endividados, como o Rio e o Rio Grande do Sul, ainda não tinha privatizado as suas empresas. A gente tinha falado também que a ideia de dar essas empresas para o governo federal enlouquece o Zema. Uma terrível estatização, o Estado avança sobre os cadáveres dos privatistas, é um horror! Porra. Pedro, essa questão da federalização foi uma iniciativa minha. Caralho, o maluco é brabo. No início de 2023, temendo esse fortalecimento do Zema aqui na Assembleia, Uma bosta. quando ele consegue eleger grande parte dos deputados e envia uma proposta de emenda à Constituição para retirar aquele dispositivo que a Constituição mineira tem, que é de dar ao povo de Minas a decisão sobre as estatais, no caso a CEMIG e a Copasa. E fizemos essa proposta de federalização, que depois foi incluída no PROPAG como uma forma de dação, que é o termo que o direito administrativo utiliza, que é quando você não tem o recurso financeiro, mas você pode pagar com o bem. E aí bateu o desespero total na Faria Lima quando isso aconteceu, porque o PROPAG traz essa possibilidade de darmos a CEMIG, a CODEMIG e a Copasa para abater a dívida de Minas, que é bom lembrar que com o Zema passou de 160 bilhões, o que representa 51% do aumento da dívida. Caralho! O Zema é uma grande farsa. A verdade é essa. Porque se a gente pensar, em 304 anos de história de Minas, completado no último dia 3 de dezembro de 2024, o governo dele é responsável por 1/3 do total da dívida contraída nesses 304 anos. Então, uma vergonha. Isso é uma piroca. Isso me surpreendeu. Bom, a gente foi atrás e bora com a Alessandra Mello no dia 27 no estado de Minas. A dívida de Minas, incluindo os débitos com a União, cresceu 51,3% desde janeiro de 2020, ainda na primeira gestão do governador Romeu Zema, do Partido Novo, reeleito em 2022. Os dados são do Boletim Mensal da Dívida Pública Estadual, publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda desde 2020. Em janeiro daquele ano, o boletim apontava um valor acumulado de 124,7 bilhões. E agora vem a parte boa. Quando eu digo que bateu o desespero na Faria Lima, porque nós estamos falando da CEMIG, que é uma grande empresa de energia, e se a CEMIG for federalizada, há a possibilidade do governo federal recuperar o controle acionário da Eletrobras. Olha só. O que seria uma grande vitória política para o governo e uma grande derrota para aqueles que fizeram aquele contrato leonino, entregando a Eletrobras de uma forma até criminosa, o que aconteceu com o Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Atenção, Paulo Guedes. Calma que da Eletrobras... A gente retoma daqui a pouco. Bora seguir primeiro com o raciocínio do professor Cleiton, que já tem a nossa admiração. Estamos falando aqui também da CODEMIG, que é a maior empresa de desenvolvimento de um estado na América Latina, que detém o controle da maior mina de nióbio do planeta. Mineral do momento, nióbio. Que está na terra exatamente do Zema, que é em Araxá. Estamos falando também de lítio, de grafeno. O grafeno? Nós estamos falando das terras raras. Então, o desespero é que há possibilidade do governo federal assumir essas empresas que continuariam sob controle estatal e, consequentemente, essas áreas estratégicas onde no mundo não se privatiza mais. Estamos lutando para que o governo faça de forma célere a anexação dessas empresas antes que o Zema tente burlar aqui a Constituição Mineira, como dizia Itamar lá atrás, que ele, quando colocou o dispositivo aqui do referendo, é porque ele mencionou, talvez algum dia um imbecil
imbecil apareça na política mineira e queira vender aquilo que pertence ao povo de Minas. Grande abraço. Bom, quando o professor Cleiton enviou esse áudio, o Pedro, obviamente, pediu pro professor explicar pra gente esse papo de retomada do controle da Eletrobras, porque afinal... Esse é o bom do bom. Bom, Pedro, vamos a essa questão que te chamou a atenção, que é a possibilidade do governo voltar a ter o controle das ações da Eletrobras, caso ocorra a federalização da CEMIG. O primeiro passo para isso seria o governo federal ter êxito numa ação impetrada junto ao Supremo Tribunal Federal para anular algumas questões que foram decididas quando da privatização da Eletrobras, e uma delas, que é algo altamente prejudicial ao país e à soberania nacional, é o fato de você não ter proporcionalidade dentro do conselho da Eletrobras, apesar do governo deter 37% do controle das ações, mas não tem a maioria. A Eletrobras, o governo tem 40% das ações, e o governo só pode participar da direção como se tivesse 10%. Tá errado. E a gente já apontou esse absurdo aqui. Isso foi feito sob medida para que o governo não pudesse retomar o controle da empresa. Puxa daí, Luiz Inácio, de fevereiro de 23. Se amanhã o governo tiver interesse de comprar as ações para o governo valem 3 vezes mais do que o valor normal para outro candidato. Ou seja, foi feito quase que uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. Mas, inclusive, possivelmente, o advogado-geral da União vai entrar na justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino. Pra mim é draconiano. Contra o governo. Porque é contra o governo. Tá? Então tá bom. Tanto na participação acionária, nós queremos ter mais gente na direção e mais gente no conselho, quanto esse negócio de que você não pode comprar porque você vai pagar 3 vezes mais caro. Não faz muito sentido. Isso é uma coisa irracional. Pra mim é draconiano. Maquiavélica. Pra mim é draconiano. Que nós não podemos aceitar. Agora, se a gente conseguir fazer a economia crescer e as coisas for bem e a gente puder comprar mais ações, a gente vai comprar. Pau no seu cu. O governo tem que ter, se ele tem 40%, o governo tem que ter maioria na direção dessa empresa. Foi um processo errático. Pra mim é draconiano. Foi um processo leonino. Pra mim é draconiano. Pelo amor de Deus. Contra os interesses do povo brasileiro. Uma privatização lesa pátria. E quem privatizou foi Guedes, Bolsonaro e os seus generais. Mas volta pro professor Cleiton. Então esse é um erro que precisa ser corrigido, porque uma vez com o domínio novamente do Conselho, a incorporação da CEMIG à Eletrobras e consequentemente as suas ações faria com que o governo pudesse então exercer esse domínio. Alô, Luiz Inácio! Alô. Porra, Luiz Inácio! Por favor! Mas... Presta atenção que é importante, pessoal. E aí é importante dizer que o governo federal precisava ter esse controle, porque não faz sentido o governo ser controlador apenas de uma CEMIG federalizada. O maior benefício para o país seria justamente integrar a CEMIG aos ativos da Eletrobras, de modo a aproveitar uma sinergia que já existe entre as diversas unidades de geração, linhas de transmissão, malhas de distribuição de energia, tanto da Eletrobras quanto da CEMIG. Somando a cobertura da Eletrobras com a CEMIG e as empresas que são controladas pela companhia mineira, como a Taesa, o governo teria eficácia na geração, transmissão entre estados e regiões do país, cumprindo a função da integração nacional e de um vetor extremamente importante para o crescimento industrial, que é o que a gente precisa retomar e é uma das prioridades desse governo, algo que a gente perdeu muito nos últimos anos. Se o governo federal não faz a retomada desse controle, nós teremos 2 empresas atuando de forma independente, desarticulada, o que não aproveitaria o real potencial de ambos os grupos. O pessoal do mercado chama isso de sinergia, mas nesse caso aí o mercado não vai gostar de sinergia, não. A esperança é que esse controle exista, uma vez a CEMIG federalizada, para que a gente tenha benefícios, inclusive, de outras matrizes energéticas, como a nuclear. Então, resumindo, federalizar a CEMIG é um presente para o governo federal, porque ele retomaria o controle da Eletrobras e estabeleceria que ambas as empresas seriam aí empresas federais, fazendo uma gestão de integração nacional, de uma estratégia importante para a soberania nacional e, consequentemente, para o desenvolvimento integrado do país. Essa é a esperança que a gente tem e por isso que a gente luta para que a CEMIG seja uma empresa pública nas mãos do governo Lula. Que plot twist maravilhoso, hein, senhoras e senhores? E obrigadíssimo, professor Cleiton. Mas vamos seguir. Vamos seguir. Vamos mudar.